tempo é uma grandeza física, define a ciência. Mas definir a trajetória de vida de uma pessoa a partir do seu nascimento, isso é uma característica rara, alcançada apenas por quem encontra o lugar permanente da verdade. Isabel Salomão de Campos conseguiu nos orientar na contagem do tempo. Nasceu em 1924 e, ao longo dos anos, exerceu forte influência na vida de todos que cruzaram seu caminho. Uma das primeiras mulheres a divulgar o espiritismo no Brasil, Dona Isabel chega ao seu centenário como uma das maiores e mais longevas agentes de caridade do país. Reconhecida como um elo de amor entre dois mundos, a médium com Jesus entra para a história como personagem muito importante. E ao longo das décadas, seus feitos humanitários chamaram a atenção da mídia. O show de atrações do Fantástico continua agora. Incrível! Neste hospital, espíritas entram na UTI para ajudar os médicos na batalha pela vida. A Dona Isabel trabalha como médium há 54 anos. Calcula que já atendeu a mais de 100 mil pessoas. Ganhou tanta confiança dos médicos que a médium tem livre acesso aos 15 hospitais de Juiz de Fora. Espiritualidade e saúde. Você acredita no poder da fé? O Globo Repórter de hoje entra no misterioso mundo das curas inexplicáveis. Doentes em estado grave, de repente passam a ter uma vida absolutamente normal. Um enigma para a medicina. O Globo Repórter de hoje investiga fenômenos que a cada dia intrigam mais a ciência. Como acontecem as curas espirituais? Como explicar o poder da vidência, da mediunidade? Uma experiência única em todo o país divide opiniões, causa controvérsia e reacende um debate. Espíritas têm acesso garantido a um hospital para participar do tratamento de pacientes em estado grave. O que acontece com quem recebe este tipo de ajuda? O que dizem os médicos? 4 histórias de cura e o mesmo remédio. Os passes de Dona Isabel. Com essa frase, o jornalista José Raimundo abriu a edição do Globo Repórter sobre curas espirituais. Nós fomos até Juiz de Fora, com a repórter Viviane Novaes, conhecer a Dona Isabel. É uma reportagem que eu acho que Dona Isabel está aqui comigo, na verdade, Dona Isabel Salomão de Campos. E Mas antes eu queria conhecer o trabalho dela lá em Juiz de Fora. É difícil de imaginar quando ela passeia assim, tranquila, pelas ruas de Juiz de Fora. Mas aos 73 anos, com um eterno jeito de supermãe ou superavó, Dona Isabel tem incríveis histórias de espiritismo para contar. Como é que está essa situação da humanidade em si? Está perdendo o amor ao próximo? Está ficando mais agressiva devido ao próprio sistema, à tecnologia? O que é isso? O que está acontecendo? Hein? Justamente é porque o planeta Terra ainda não é uma morada do Pai. Isso não é religião feita na Terra, é mensagem do Cristo. É mensagem de Deus que o Cristo nos trouxe e vivenciou com toda pureza e dignidade. Hoje, uma das maiores personalidades do espiritismo no Brasil completa 99 anos. Isabel Salomão fundou a comunidade A Casa do Caminho, em Juiz de Fora, e é reconhecida pelo trabalho de caridade. A médium recebeu a nossa equipe em casa para uma conversa sobre fé e amor ao próximo. Um dos maiores nomes do espiritismo no país, a quase centenária médium Isabel Salomão continua o seu trabalho divulgando a doutrina espírita com as suas obras sociais e é uma missão de longa data. Muito obrigada por ter nos recebido aqui na sua casa. É um imenso prazer, Dona Isabel. A gratidão é minha. Isabel Salomão de Campos nasceu em 22 de setembro de 1924, em Rochedo de Minas, na zona da Mata Mineira. Aos 9 anos, começou a ver e ouvir espíritos. Na época, não fazia ideia do que estava acontecendo.
Pai, as coisas estão chegando. Pai, as coisas estão falando. Mas ninguém entendia nada. Eu já era assim, conhecida como diferente. Eu era uma criança diferente. Era uma mocinha diferente. Isso me preocupava, que a gente não podia ser diferente, era perigoso. Mais tarde, quando eu tive a felicidade de buscar um centro espírita, foi que eu então recebi a orientação, que era mediunidade, e aí dentro da doutrina foi claro entender. E pacificou minha alma, meu coração. Foi quando eu fiquei feliz. Uma mulher que, aos 9 anos, no sertão mineiro, passou a ver e ouvir coisas que ninguém compreendia, que aos 14 anos, quando o saber não era valorizado, entendeu que era necessário levar o ensino formal para filhos de lavradores sem acesso ao conhecimento. Ela levava cuidado e atendimento a adultos sem acesso a remédio. Então, aos 9 anos ela benzia esses adultos, aos 14 ela funda uma escola, aos 22, quando a mulher era completamente invisibilizada, ela se torna uma pioneira por ser uma das primeiras a erguer a voz publicamente para falar desse mundo invisível e para divulgar a doutrina espírita. Isabel passou a curar pessoas através da mediunidade. Estamos na Casa do Caminho, em Juiz de Fora, sul de Minas. Quem vem em busca de cura acredita que especialistas que não estão mais entre nós continuam combatendo doenças, salvando vidas. O instrumento para tantos poderes seria esta senhora, Dona Isabel Salomão. Ela diz que convive com o espírito de um médico português que morreu no Brasil há quase 200 anos. Dr. João de Freitas é que tratou de mim e que administra e dirige todos os trabalhos espirituais dessa casa. Então, é através dele que as curas acontecem. 4 histórias de cura com o mesmo remédio. Os passes de Dona Isabel. Já são quase 70 anos que ela trabalha com a mediunidade para curar as pessoas. Mas até hoje, não gosta de falar em milagres. Não existe milagre, existe trabalho e progresso, felicidade e a consequência. Às sextas e sábados, a Casa do Caminho, que é a casa de Dona Isabel, vira um pronto-socorro movimentado. Ninguém sabe explicar ainda o que acontece aqui. O certo é que raramente alguém que chega aqui, desenganado pela medicina tradicional, depois de passar por esta enfermaria, vai embora sem pelo menos uma esperança de cura. Pensamento, a palavra, as atitudes são forças que nos elevam aos espíritos do bem ou nos prende à terra espíritos negativos. Seria o Dr. João de Freitas, seria o espírito superior? Superior que trabalha junto aos enfermos, que ajuda os enfermos. Ele não evita a doença, ele trata do espírito doente, para que o corpo seja favorecido. Enquanto o médico cuida do corpo, Dr. Freitas, com a sua equipe, no caso, cuida do espírito. Muitas das curas que ocorreram aqui na Casa do Caminho são consideradas inexplicáveis pela medicina. Fenômenos que obrigaram esses médicos a pesquisar. E o método da pesquisa é baseado em informações prestadas pelos próprios pacientes. Eles são acompanhados antes, durante e depois dos tratamentos. Os resultados, dizem os médicos, são surpreendentes. O sonho de Lívia era ter um filho. Em dezembro do ano passado, um exame de ultrassom revelou um tumor no útero. Que tamanho era, mais ou menos? Mais ou menos 2,5 centímetros por 1,5. O médico indicou uma cirurgia. Lívia decidiu tratar-se com a médium. Eu pedi uma nova ultrassonografia e o pólipo desapareceu. Tumor benigno, mas desapareceu com tratamento espiritual. O senhor não tem dúvida de que isso aconteceu? As evidências são muito grandes. Eu não tenho dúvida. O tempo era muito pequeno. Não é um tumor que desaparece. Ele precisava de uma ressecção. De uma cirurgia? De uma cirurgia. Aí ela falou assim, que beleza. Então o próximo ultrassom seu, eu espero que seja do neném.
Você está grávida? Estou grávida de 3 meses. O pequeno Estevão, Lívia, a mãe, e o ginecologista Didier Castellano. 3 personagens que fazem parte da história de Dona Isabel. No 7º mês de gravidez, Lívia começou a sofrer de hipertensão. Mas os exames não indicavam riscos graves para o bebê. Mesmo assim, ela resolveu procurar Dona Isabel e ouviu um alerta. Ela me olhou e falou: Lívia, você não está bem. Você está muito inchada, mas esse inchaço seu não é normal, não. Você procure o seu médico. Foi o que eu fiz. Procurei o meu ginecologista, ele me tranquilizou e pediu que eu voltasse 15 dias após. Aí entra a Dona Isabel na história. Ela falou: vocês não vão esperar nem 1 semana, nem 15 dias. Vocês vão interromper essa gravidez amanhã, porque o Estevão já está raspando o fundo do tacho. Ela disse essas palavras. Bom, eu tinha feito um exame naquele dia, mostrando que dava para esperar mais um pouco, pelos parâmetros médicos, laboratoriais, ultrassonográficos, mais modernos que nós dispomos, mas pela confiança que eu tenho no trabalho de 57 anos desta médica. Eu tomei a decisão de interromper a gravidez no dia seguinte. Uma decisão que salvou a vida de Estevão. Ele não podia mais esperar, diz a pediatra da família. O Estevão nasceu num estado de sofrimento fetal. O coração batia lentamente, em parada respiratória, ele não respirava, e cianótico roxo, roxinho. Saiu da sala de parto para... direto para o CTI. Estevão superou as consequências do nascimento prematuro. Hoje, já com 1 ano e 2 meses, é uma criança saudável, esperta, alegre. Toda criança é mensagem de Deus, mas esta criança é uma mensagem, uma confirmação viva da medicina do Cristo. Medicina do Cristo exercida pelos amigos espirituais da Casa do Caminho, diz Dona Isabel. Então eles estão aqui agora? Claro. A senhora consegue vê-los? Vejo, sim. Se não fosse a vidência, a intuição, a gente não aguentaria esse trabalho de 55 anos, junto aos que sofrem. Em que lugar eles estão aqui, Dona Isabel? Em que lugar a senhora está? Eles não estão aqui no chão, na terra. Eles estão no espaço espiritual, o mundo dos espíritos. Ele é um mundo povoado pelos espíritos. Então não tem espaço vazio. Para Dona Isabel, nunca houve dúvida. Ela entrou em contato com o mundo espiritual ainda menina, aos 9 anos. E perto de completar 90, segue a mesma receita de saúde e bem-estar. É preciso que a humanidade acorde e aproveite o tempo para progredir, porque aqui nós podemos ser felizes aqui na Terra, porque Deus nos criou para sermos felizes. Isto é importante que nós entendamos. Deus não nos criou para o sofrimento. Por que a senhora acha que foi dada essa missão para a senhora? Porque é uma missão, a senhora trabalha muito. Então, tem médium que é utilizado pela psicografia. Outros são pela vidência. Outros pela audição. Eu tinha todas as mediunidades que a espiritualidade fez como um coquetel de vitamina, fez um coquetel da mediunidade para a cura, para não desgastar demais o médium. Eu dirijo todos os trabalhos da comunidade, atendo o povo, a multidão. Então, foi resumida, né? A gente diria, na trabalho de cura. Então, para não desperdiçar, para não gastar energia com muitas mediunidades. Vendo? Então, o meu trabalho é de cura. O mais surpreendente é que Dona Isabel tem carta branca para entrar na UTI de hospitais da cidade. Já são 30 anos de trabalho promovendo curas. Dona Isabel ganhou o respeito dos moradores da cidade e até do vigário da paróquia onde ela mora. Eu prezo e respeito a Dona Isabel como uma presença da própria bondade de Deus na comunidade onde ela exerce.
Dona Isabel entra na unidade de terapia intensiva de um hospital, onde são atendidos os casos mais graves. Ela nunca estudou medicina, mas quando está com o paciente, a equipe do hospital não se aproxima. Dona Isabel faz seu trabalho. As mãos são os instrumentos. No leito, um homem com problemas cardíacos. Você está vendo uma operação espiritual. Nestes momentos, Cristo de Deus, instantes de solidariedade cristã, embora momentos rápidos, mas de convívio com os médicos da espiritualidade. O senhor já viu o resultado prático disso? A gente sempre vê a evolução dos pacientes é consideravelmente melhor. Muito obrigado. Fica com Deus. Amém. Como há 2000 anos, mestre, vossas mãos levantava os caídos do caminho, devolvia a saúde. Ajudai-nos, Senhor, e abençoai nossa irmã, para que bem depressa ela retorne ao seu lar. E o que diz o Conselho Regional de Medicina sobre o caso de Dona Isabel? A partir do momento que seja uma indicação de colegas médicos para que ela faça o seu trabalho humanitário junto aos pacientes, não é considerado prática ilegal e a convivência é perfeitamente viável, não havendo, é claro, a transferência da responsabilidade ou do tratamento para o médico. São eles, os trabalhadores nucleares de Jesus, que trazem do laboratório para a medicação. Além da mediunidade de cura, Dona Isabel usou suas mãos para estendê-las ao próximo. Na adolescência, levou educação para crianças da roça. E na vida adulta, retirou centenas de meninos das ruas de Juiz de Fora. Então, o trabalho da Dona Isabel hoje, ela tem 80 anos, começou quando ela tinha 14. Ela morava na roça mesmo. Os pais imigrantes libaneses constituíram uma pequena fazenda e um dia ela ficou indignada de ver uma criancinha nua andando no meio dos bichos da fazenda. E ela então falou com o pai dela. Ela acabava de concluir o primário e ela falou com o pai dela que queria fazer uma escola. E o pai dela falou: "Uai, minha filha, você quer fazer? Vamos fazer." O pai dela e ela derrubaram algumas paredes da casa, construíram alguns móveis e ela saiu de porta em porta nos casebres buscando as crianças. E ali se constituiu a Escola Rural Mista Bom Jardim. Rodeada de crianças, a médium sempre acreditou no poder da educação. Tanto que aos 14 anos abriu uma escola na roça e passou a dar aulas para os filhos dos lavradores. Eu sempre tive uma paixão pelo magistério. Quando eu falei com meu pai: "O senhor derruba para mim essa parede, pai?" Ele falou: "Para quê?" Para minha escola." "Que escola, minha filha?" "Ah, o prefeito me prometeu." Contudo, ele derrubou a parede, fez a sala. E a escola foi realizada. Isso aos 14 anos? Com 14 anos eu tinha 45 alunos matriculados e 35 frequentes. Mais tarde, na década de 80, Isabel abriu o Lar do Caminho. A instituição recebia meninos e adolescentes desamparados. Para a médium, foi mais um chamado. Muitas crianças hoje, já adultos, casados, com muitas histórias de vida, foram abrigados por você. Foi a mesa de refeição da minha família. A espiritualidade me falou: "Viu, minha filha, que bonita a sua mesa. O conforto, divide o seu conforto com os filhos de outras mães que não têm o mínimo que os seus têm." Eu fiquei assustada, arrepiada como estou agora. Aí abrimos o Lar do Caminho. Sorriso revela uma vida cheia de realizações. Isabel Salomão, 82 anos,
criou o Lar do Caminho há 25 anos. O lugar acolhe 48 crianças e adolescentes órfãos em situação de risco ou de famílias carentes. Vivem nesta casa ampla e confortável. Recebem alimentação, assistência médica, psicológica e educação. Dona Isabel também ajudou a matar a fome de milhares de pessoas. E aqui nós temos a equipe da Casa do Caminho sempre pronta a ajudar. Casa do Caminho tem sempre suas portas abertas, quer seja para o trabalho espiritual, quer seja para o trabalho em favor da saúde, do equilíbrio do corpo, da família, o alimento para o corpo, o alimento para o espírito. Então a solidariedade cristã é a razão de existir a comunidade espírita a Casa do Caminho. Então todos os dias a Casa do Caminho está trabalhando, 24 horas. Mas o Natal a gente quer fortalecer esse trabalho anual. Então mais pessoas aparecem, mais donativos aparecem. Parece que a pessoa se lembra de Jesus no Natal. Mas a doutrina espírita nos educa que o Natal de Jesus é todo dia, todo tempo que houver necessidade. No abrigo do Borboleta, a chegada da equipe provoca euforia. Na casa de Eliana, os mantimentos vão garantir o sustento de sua família por mais de 2 semanas. Todo ano a gente fica aqui aguardando, né, vocês aparecerem, porque todo ano a gente já tá para 5 anos, né, que chega essa época a gente ganha essa cesta de vocês. Na casa do seu Juvenal, a cesta é sinônimo de fartura. Seu Juvenal, quantas pessoas tem aqui na casa do senhor? São 4 pessoas. E esse alimento chegou na hora certa? Chegou na hora certa, que tava precisando dela aqui. Agora estou mais tranquilo, né? Que tem um alimento melhor para passar aí, fazer assim uma ceia, né? Mais gostosa, né? Quando os meninos chegarem aqui, eles vão gostar. Tenho certeza. Há um ano, Mayra foi à TV pedir a chance de trabalho. Na época, ela morava num barraco de chão batido, sem camas para ela e os filhos. Empregada por Dona Isabel no Lar do Caminho como auxiliar de cozinha, ela diz que sua vida mudou. Ano passado eu morava no barraco, sem luz, sem água. Hoje não, graças a Deus eu tenho meu emprego, pago meu aluguel, graças a Deus. E tem água e tem luz, graças a Deus. É o mais importante para mim é ter água e luz numa casa. A Dona Isabel estendeu a mão dela para mim e me resgatou. E me deu essa oportunidade. E foi multiplicando bons exemplos que Dona Isabel criou uma rede de solidariedade. Por isso, mereceu receber um prêmio dos mais importantes, o Voluntários das Gerais, um reconhecimento público por suas ações do bem. Hoje o Seara Espírita está em Ouro Preto, patrimônio histórico da humanidade e palco da entrega do troféu Voluntários das Gerais, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Escolhida em todo o estado, Dona Isabel foi a vencedora do troféu. Você vai ver aqui no Seara Espírita a festa e seus bastidores e os projetos que estão ajudando a mudar a vida de milhares de pessoas. Neste momento daremos início à entrega do troféu Voluntários das Gerais 2004. Como estamos falando neste seminário de questões tão importantes como responsabilidade social, solidariedade, cidadania e participação, não poderíamos deixar de reservar um espaço nobre nessa noite para uma categoria extraordinária de pessoas: os voluntários. Eles são aqueles seres humanos inconformados que não imaginam o mundo girando ao redor deles mesmos e que seguem o preceito de amar o próximo ao pé da letra. Categoria terceira idade. Ela tem 80 anos de idade e é um exemplo de vitalidade e dedicação. Recebeu mais de 100 indicações de várias cidades, estados e até de outro país. É a idealizadora e a gestora responsável pelo Lar do Caminho, fundado em 1981 na cidade de Juiz de Fora,
que abriga crianças e jovens entre 2 e 18 anos, separado da família, devido ao desajuste doméstico. Há mais de 20 anos dedica seu tempo para a integração social e resgate de valores permanentes. Proporciona assistência médica, psicológica e pedagógica integral e gratuita. Para receber a homenagem, nós convidamos a senhora Isabel Salomão de Campos. O trabalho do Cristo sendo reconhecido, não só no coração dos que sofrem, mas nos corações dos vitoriosos, daqueles que têm sucesso profissional. Dona Isabel, num dos encontros que a senhora teve com o Chico Xavier, ele perguntou à senhora: Dona Isabel, minha irmã, onde a senhora arrumou tantas pessoas? Onde a senhora arrumou equipe? E eu pergunto para a senhora, por que criar uma equipe? Quando eu tive essa felicidade, eu não entendia nada do que fosse equipe, nem que eu estava organizando uma equipe. Eu estava simplesmente atendendo aos sofredores. Pessoas de idades diferentes, não só de criança, mas jovens, adultos, pessoas bem posicionadas na sociedade, profissionais vitoriosos, de sucesso, mas a angústia e a depressão visita os corações, independendo do sucesso ou do fracasso. E dentro desse trabalho de Jesus, nós vamos chegando àquelas almas que sofrem, as almas desajustadas, desalentadas, embora vitoriosas no plano terreno. É bom que a gente faça o bem, mas por amor a Deus, por amor a Jesus, atendendo o chamado do Cristo. Porque se a gente fizer esse trabalho de fraternidade, onde eu busquei a equipe, mas sem entender por que fazer isto, nós não vamos aguentar. A caridade fica no meio do caminho, a gente fracassa. Então esse trabalho tem que ser feito em nome do Cristo, atendendo ao Cristo. E essas pessoas gostaram do trabalho de atender ao Cristo junto aos mais necessitados. Daí formamos uma equipe de trabalhadores do Evangelho de Jesus. E nós sabemos que o Espiritismo é, por excelência, voluntário do Cristo. Assim como Cristo foi o primeiro voluntário de Deus que a humanidade conheceu. O trabalho da médium também foi o foco de inúmeras reportagens em jornais. Na década de 80, a imprensa destacou o título de cidadã honorária de Juiz de Fora, concedido pela Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor Dr. Hélio Zanini, o indigno presidente da Igreja Câmara Municipal de Juiz de Fora, excelentíssimos senhores representantes, prezados irmãos, prezadas irmãs, a alegria tão grande de estar junto aos corações amigos, mas a emoção não é menor e ela nos domina perfeitamente, o espírito agradecido. Mas o que é que nós estamos fazendo aqui, neste ambiente tão fraterno, tão amigo? Qual é a nossa condição nesta oportunidade em que nos oferecem, em que nos homenageiam com o título maravilhoso de cidadã honorária juiz forana? Mas como receber este título? O que foi que fizemos? Realmente não fizemos nada. Recebemos sim, recebemos muito. Recebemos do Cristo, que através de seus mensageiros nos tirou do leito de dor e de sofrimento. Que ninguém é tão forte que possa viver sem uma orientação espiritual. A vida é bela, é sublime a gente viver, é muito digno a gente viver no corpo físico. Mas é preciso que nós entendamos que somos, acima de tudo, espíritos imortais. Assim como nós cuidamos do nosso corpo físico, assim como nós buscamos
a roupa que nos agasalha, o leito para o nosso repouso, a cultura, o estudo que vai nos intelectualizar. É preciso que cuidemos do nosso espírito, que é a centelha divina. O espírito precisa receber também instruções, cultura, precisa ser orientado para que ele, o espírito cristianizado, evangelizado, possa também educar o corpo físico, educar os órgãos, para que os órgãos tenham saúde. Todos nós temos direito de ser felizes. Nós nascemos para sermos felizes. O sofrimento é indisciplina nossa. Jesus nos quer ver de pé. Jesus não nos quer tombados, enfermos, caídos. Ele nos quer de pé para o seu trabalho. Jesus desceu à terra para nos concitar ao trabalho do seu divino evangelho. Jesus precisa de nós. Jesus precisa do trabalho do homem evangelizado para que o mundo tenha mais paz. Dona Isabel sempre usou a palavra para ensinar. Dona Isabel, a senhora diz que Jesus foi a maior verdade de Deus que se fez entre nós. Explique isso. Quando Jesus chegou, trazendo a mensagem de amor e de perdão, é como se tivesse havido um rasgo no céu. E a mensagem de amor desceu até nós. Prezados telespectadores, nós nascemos para vivermos em sociedade, justamente para vivenciarmos a mensagem cristã na forma social, na forma fraterna. Prezados telespectadores, o importante em nossa vida é justamente a nossa conduta. É toda a felicidade que nós podemos conquistar no mundo é através da nossa conduta reta, digna. O progresso exterior agrada, nos dá uma posição social melhor, um espaço maior, mas só vai nos dar paz, alegria, saúde, conforto espiritual, o nosso equilíbrio íntimo. É sempre importante viver, ainda que haja problema. A vida é importante para a nossa evolução espiritual. Ninguém passa pela terra sem dificuldades, mas Deus prevê e provê as nossas necessidades. Deus nos criou para o bem, para a divulgação da sua vontade. É preciso então que nós atentemos bem para os deveres que nos cabem realizar na escola abençoada da terra. E Deus, através de Jesus, vai investindo em nós, vai investindo em você, para que você seja intérprete da divina vontade na terra. Deus é amor, e dentro desse amor, nós vamos encontrando forças para vencermos as dificuldades que existem na terra, no mundo físico. Por isso, a prece é importante, orai e vigiai para não cairmos em tentações. Deus é Pai amorável de todas as criaturas. Se você não entender a vida pela ótica das reencarnações, que são as oportunidades, as chances sucessivas para o espírito retornar à escola do mundo, como você vai entender a bondade de Deus? Naturalmente, os problemas existem pelo desconhecimento que ainda existe dos ensinamentos divinos que nós podemos aprender com muita clareza na doutrina dos Espíritos, que cuida da vida do espírito, cuida da educação do espírito no corpo físico e como ele deve proceder depois que ele perder o corpo físico. Então é cultura da alma. Estudar doutrina espírita é evitar doenças da alma. Eu não canso de agradecer a Deus o progresso da tecnologia, que está levando através do trabalho de vocês, com o favorecimento da tecnologia, a todos os recantos, a mensagem de Jesus que alivia, que pacifica e chega até a cura. Qual que é a mensagem que Dona Isabel quer deixar para a humanidade? Sejamos caridosos. A fome está aí e nós não devemos cruzar os braços, ficar indiferente só com discursos bonitos. Vamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Eis aí. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Dona Isabel,
Somos nós que agradecemos por tudo, por sua vida inteira dedicada ao bem. Nunca vamos esquecer do seu principal ensinamento. Jesus é o nosso melhor amigo. E poder comemorar com a senhora o seu centenário é uma honra, um privilégio, Dona Isabel. Parabéns.